Tá dentro do regime. Elias Rosa Cardoso. Presente. Eliane Medeiros. Presente. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presente. Elecir Perpétuo. Maria José Guimarães Cabral. Presente. Celso Moraes. Presente. Maxwell da Silva Gomes. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2012. Solicita a secretária vereadora Eliane Medeiros que faça a leitura do Salmo e a oração do Pai Nosso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, justificar a ausência do vereador Newton Lamas, eu mesmo está cuidando da sua saúde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliane. Justificar a ausência do vereador James, que se encontra vindo de Brasília, e pediu para me justificar a ausência dele. O Senhor me refugia. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque és aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo, mas nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos males. Amém. Expediente. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Peço a palavra, Com senhor a presidente. palavra o vereador Maxwell. Pedir a palavra para devolver projetos que se encontram na Comissão de Constituição e Justiça. Emenda 09 de 2012, emenda 08 de 2012, emenda número 19, emenda número 18, emenda número 17, emenda número 16 e emenda número 15 de 2012. O momento ainda continua para apresentação de projetos e requerimentos. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Luiz César. Senhor presidente, emenda orçamentária número 20/2012, concede subvenções sociais para a comunidade terapêutica Nova Vida, no valor de R$100 mil. Assina vereador Luiz César de Castro Leão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maxwell. É para pedir que as matérias encaminhadas entrem na ordem do dia. Propositura do vereador, quando pede que as matérias devolvidas adentrem na ordem do dia. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Momento ainda destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para poder me inscrever em assuntos parlamentares, conforme orientação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Excelência considera-se inscrita em assuntos parlamentares. Momento ainda continua franqueado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Também me inscrever em assuntos parlamentares, já que o líder não está aqui, eu não sei o que o vereador Zé vai falar, vai ficar na reserva escutando. A Excelência também está inscrita em assuntos parlamentares, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, projeto de lei número 146/2012, que está na Comissão de Constituição e Justiça, devolver à mesa diretora e, se Vossa Excelência achar que deve adentrar na ordem do dia, que consulte o plenário, por favor. Propositura do vereador, quando pede que a matéria devolvida adentro na ordem do dia. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Consulta o plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade.
Caminho para a comissão. A emenda orçamentária número 20, de autoria do vereador Luiz César de Castro Leão, para os devidos pareceres. Ordem do dia. Solicita a vereadora Eliane Medeiros que faça a leitura da redação final da Lei 6.196. Projeto de Lei número 137/2012. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica o Poder Executivo amparado pelo disposto do artigo 105, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, autorizada a proceder à concessão administrativa de fração de 10.166,54 metros quadrados e 54 centésimos de metros quadrados, inseridos no imóvel onde se localiza o aterro sanitário de propriedade do município, lugar denominado Fazenda São Tomás, Douradinho, Cachoeira, cuja área total perfaz 11 alqueires, a Rosignolo e Lima Limitada, ME, nome de fantasia, biocidade, cedida nesta cidade, escrita no CNPJ sobre o número de 08.822.013.000 de Ré, /58, pelo prazo de 10 anos, a conta da data da publicação desta lei, para que aprovada o tratamento técnico por incineração de resíduos especiais e perigosos, as expansões dos geradores de tais resíduos, conforme preceitua legislação pertinente. Parágrafo único. O interesse público a que se refere o artigo 105 do inciso 1º da Lei Orgânica, infine, repausa no controle ambiental que será alcançada com o tratamento técnico por incineração de resíduos especiais e perigosos, entre os quais resíduos hospitalares, de farmácias, derivados de petróleo e outros altamente poluentes, que não podem ser lançados no aterro sanitário. Artigo 2º, revogada a Lei número 5.782/2010, de 10 de maio de 2010. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo, no sentido da descrição da fração do terreno referido ao artigo anterior, bem como no sentido de quaisquer outras disposições que se façam necessário ao seu cumprimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 22 dias do mês de novembro de 2012, assina Elias Rosa Cardoso, presidente, e Maria José Guimarães Cabral, primeira secretária. Em discussão, a redação final da lei número 6.196, e a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneça a comissão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a secretária vereadora Eliane que faça a leitura do projeto de lei complementar 138. É lei número 6.197, redação final. Lei 6.197/2012 altera a Lei Complementar número 5.564/2009. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, inciso 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 5.568/2009. Passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os cargos de gestores de programas são privativos de bacharéis de direito regularmente escrito na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, com aprovação, experiência em direito público, o qual será aferido levando-se em conta o tempo mínimo de 3 anos. Artigo 2º.
na advocacia pública ou privada, cuja área de atuação durante este período mínimo será compatível com aqueles previstos no inciso 2º do artigo 31 desta lei complementar, ou terceiro, em órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, cuja área de atuação específica durante este período mínimo seja compatível com aqueles previstos no inciso 2 do artigo 31 desta lei complementar. Artigo 2º. Fica acrescentado os incisos 3º e 4º do artigo 31 da Lei Complementar número 5.564/2009, com a seguinte redação. Artigo 31. Terceiro, a nomeação de gestores de programa e ato de conveniência e oportunidades de administração, observado aos requisitos deste artigo. Quarto, inciso 4º, pelo menos 30% dos gestores de programa serão indicados dentro os procuradores e carreira que estiverem ultrapassado o estágio probatório. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente ao artigo 57 da Lei Complementar número 5.564/2009. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 22 de mês de novembro de 2012. Assina Elias Rosa Cardoso. Em discussão, a redação final da Lei 6.197. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram para essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, está tramitando nessa Casa de Leis um projeto sobre a expansão urbana do nosso município. Eu queria aqui sugerir aos pares dessa casa, porque eu sei que aqui existem homens e mulheres de grande futuro político, que olhem com carinho esse projeto e, quem sabe, faça nele uma emenda, senhor presidente. Porque a região sul do nosso município, ali especificamente o bairro Promissão, Santa Cruz 1 e 2, tem passado por uma discriminação de 10 anos para cá muito grande. Rio Verde deu de presente para eles um presídio e deu de presente para eles um falso tratamento de esgoto, que é uma vergonha a forma que ele é conduzido. Então, eu acho que está na hora dessa Casa de Leis presentear aquela região, aquela população, aumentando ali a expansão urbana naquela região. E levar o asfalto ali também, senhor presidente, pelo presídio. Eu acho que se Vossa Excelência, juntamente com os pares da casa, encabeçasse isso daí, tenho certeza que ficaria marcado na história da casa e marcado também na população daquela região ali. Está passando de hora dessa Casa de Leis presentear a região sul do nosso município. Solicita a secretária que faça a leitura. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, caros vereadores, público que nos honra, imprensa que nos prestigia. Senhor presidente, apenas como contribuição ao nobre colega Luiz César, e para que os pares da casa possam complementar a reflexão, o artigo 11º da Lei 6.074, votado em novembro do ano passado, que foi a expansão urbana anterior, quando modificou a estrutura do nosso município. Está claro naquele artigo que qualquer mudança só deve ser feita após estudo técnico que comprove que a expansão urbana anterior é suficiente. Nem sequer começou a expansão urbana autorizada pela lei de novembro do ano passado. Então não se pode legalmente, a não ser que venha um projeto revogando aquele artigo, não se pode apresentar outro projeto tentando modificar o perímetro urbano. Quero deixar bem claro aos pares da casa, aos internautas, que nem sabemos aonde vai a expansão urbana proposta, em 310 alqueires, porque a expansão urbana de Rio Verde está passando de 85
km² para 100 km². Dá exatamente 310 km. Não sei de quem que é, não sei para onde vai, porque no projeto não tem mapa, no projeto as coordenadas estão erradas, então é difícil. Então, por isso, eu gostaria que os pares da casa também refletissem sobre isso. É a ilegalidade do projeto em relação ao artigo 11º da Lei 6.074, de novembro do ano passado. Muito obrigado, senhor presidente. Projetos em segunda votação e discussão. Solicito a vereadora vereadora Eliane Medeiros que faça a leitura dos projetos pela em segunda. Pela ordem, vereador Casagrande. Posso estar esperando a dispensa da leitura dos projetos em segunda votação. Ao proposto do vereador Casagrande, quando pede a dispensa da leitura dos projetos em segunda votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu falei aqui sobre o presídio municipal, que foi um presente que a Promissão recebeu, e eu não poderia deixar de destacar, senhor presidente, a vergonha hoje no jornal Anhanguera, a nível estadual, quando o Rio Verde foi citado e mostrado a forma com que as pessoas estão sendo conduzidas e vivendo ali dentro, senhor presidente. Verdadeiras festas de aniversário, pessoas que têm uma facilidade enorme de acesso ao Facebook, a celulares, e nada tira da nossa cabeça, senhor presidente, que estão comandando quadrilhas de dentro do presídio de Rio Verde. E para nós é uma vergonha. Eu acredito, pelo pouco que eu conheço, a expressão da TV Riviera, hoje a TV Anhanguera de Rio Verde, eu acredito que nós vamos sair a nível nacional, e isso para nós é vexatório, porque o nosso município está passando por um índice de criminalidade enorme, comparado com o índice de capitais de grandes cidades desse país. E agora mais essa, o nosso município sendo referência nacional na chacota do presídio, senhor presidente. Fotos, acho que vossas excelências tiveram a oportunidade de ver, se não tiveram, vão assistir. Provavelmente deve passar a nível nacional hoje, ou no Jornal Nacional, Jornal da Noite. Mas é uma vergonha, eu quero lamentar, senhor presidente, porque o governo do estado está deixando a segurança pública na responsabilidade do nosso município. Isso é insustentável. Em segunda discussão, projeto de lei 132, autoriza o município a firmar convênio e termos aditivos a convênios que menciona. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram pela essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 144, autoriza o IPARV a adquirir imóvel que menciona. A palavra está franqueada. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram pela essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei 148 reconhece entidade como utilidade pública, SEMEAR. A palavra está franqueada. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 146. Solicito a vereadora Eliane que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 146/2012. Aumenta o índice de suplementação contida na Lei 6.070/2011, Lei Orçamentária Anual. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, eu gostaria, esse é o projeto de plano de dispensação? Não. O orçamento anual de suplementar de 20, mais 20%. Isso aí é para o dinheiro sobrando para pagar a folha. Isso. Deixa eu tocar então. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica aumentado em 20% o limite de 60% e que se refere ao artigo 9 da Lei Municipal número 6.070/2011, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012,
a fim de que possa ser suplementado às despesas com pessoal face à influência das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 2º. As despesas necessárias ao cumprimento do artigo anterior são provenientes dos excesso de arrecadação, conforme dispõe a Lei 43, inciso 1º, segundo a Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, os 14 de novembro de 2012. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 146, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o líder da oposição, vereador José Henrique. Senhor presidente, esse projeto é daqueles que, se o saudoso vereador Rogério tivesse aqui, ele não diria dar gosto em votar, não. Dá tristeza em receber um projeto desse na Câmara. 60% para remanejar de uma secretaria para outra já não foi suficiente para suplementar as despesas com o pessoal face à insuficiência das dotações orçamentárias. Está no artigo 1º, senhor presidente. Quer dizer, o governo já tem liberdade de alterar de uma secretaria para outra, de uma dotação para outra, 60. Alterou 60 para pagar os funcionários. Não apenas esse ano, o ano passado não teve esse problema. O ano atrasado não teve esse problema. Esse ano é um ano tão atípico, senhor presidente e senhores vereadores e público aqui presente, que o prefeito agora vem pedir um aumento de mais 20%. Por que ele já não pediu os outros 40%? Para remanejar 100% da dotação para onde ele quiser, para criar verbas suplementares. O mais interessante, senhor presidente, é que exatamente nesse ano, exatamente agora, no começo do ano, não teve problema não. Só teve problema no final do ano, depois de outubro. Em novembro, que é exatamente o primeiro mês depois de outubro. Esse país é uma festa. Meu voto é contrário, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores para discussão do projeto 146. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado com um voto contrário. Solicito a vereadora Eliane que faça a leitura da emenda orçamentária número 08, de autoria do vereador James. Emenda orçamentária número 8/2012. Subvenção social para ARPA, Associação Rioverdense de Proteção aos Animais. Valor da emenda, R$100 mil, R$10.000. Assina James Gonçalves Borges. Em discussão, emenda orçamentária de autoria do vereador James. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Eliane que faça a leitura da emenda orçamentária número 9, de autoria do vereador James. Emenda orçamentária número 9 de 2012. Subvenção social para a Associação Pestalozzi de Rio Verde, Goiás. Valor da emenda, R$90 mil. Assina James Gonçalves Borges. Em discussão, emenda 09. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi pela ordem para que a secretária pudesse anotar na ata a presença que nos honra da assessoria do deputado Carlos Cabral, pessoas com quem tive a oportunidade, senhor presidente, de fazer grandes laços de amizade, não só pelo profissionalismo, mas pelas pessoas que são. Estão aqui presentes a Aline, a Arlete, a Célia e o doutor Laudenir, grande jurista, grande advogado, que tem mostrado a sua sabedoria, a sua competência. A ele os nossos cumprimentos. Muito obrigado, presidente. Prazer recebê-los aqui. Fomos agraciados pela presença deles aqui toda semana, né? Façam isso sempre. É um prazer recebê-los aqui. Solicito
Quando estiver em Goiânia, também a trabalho, algumas coisas, são sempre bem-vindos aqui. Solicito a vereadora Eliane que faça a leitura da emenda orçamentária número 19. Emenda orçamentária número 19/2012. Construção de centro comunitário na Associação de Produtores Rurais da Cabeceira Alta. Valor da emenda, R$40 mil. Assina Maria José Guimarães Cabral. Em discussão, a emenda orçamentária número 19, de autoria da vereadora Maria José. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para que pudesse informar a Vossa Excelência e aos demais pares da casa que na manhã de hoje esta casa foi palco, sem dúvida, de uma reunião das mais importantes em favor desse bem universal que é a água. Estivemos presentes, porque estamos presidente da Comissão do Meio Ambiente dessa casa, na reunião promovida pela Agência Nacional de Águas sobre a bacia do Paranaíba, quando foi tratado exatamente a forma e a utilização dos recursos líquidos que estão a cada dia, a cada momento, diminuindo. Então, quero dizer aos pais da casa que cada um procure se inteirar no site da ANA das informações preciosas, sobretudo aos senhores que estarão aqui no ano que vem, para que possam defender não só a bacia do Paranaíba, mas a bacia do Rio dos Bois, e possa defender, sobretudo, as nossas bacias, porque já existe uma lei que cuida especificamente das bacias municipais. Então, quero informar aos pais da casa que estivemos aqui hoje representando essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Votação a emenda orçamentária 18, de autoria da vereadora Maria José. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários se manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito a vereadora Eliane que faça a leitura da emenda orçamentária número 17 em primeira discussão e votação. Emenda orçamentária número 17/2012. Concede subvenção social a Arlau, Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios. Valor da emenda, R$30 mil. Assina Maria José Guimarães Cabral. Em discussão, a emenda orçamentária número 17. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Convoco o vice-presidente da casa, o vereador Celso, para assumir os trabalhos. Ele vem todo cheio de razão. Solicito a secretária Eliane Medeiros que faça a leitura da emenda orçamentária da mesa diretora, número 16/2012. Emenda orçamentária número 16/2012. Acréscimo de saldo orçamentário para cobrir despesas com apoio administrativo junto ao Poder Legislativo, para garantir as atividades e as funções legislativas. Valor da emenda. Cadê o valor? Valor da emenda. R$1.658.005,86. Assinado. Mesa diretora. Em primeira discussão, emenda orçamentária 16/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar, permaneça como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária da mesa, vereadora Eliane Medeiros, que faça a leitura da emenda orçamentária número 15/2012.
Emenda orçamentária número 15/2012. Concede subvenção social à Associação Atlética de Rio Verde, AAR, Atlético Clube Rio Verdense. Valor da emenda, R$30 mil. Assinado Elecir Casagrande Perpétuo Garcia. Pela ordem. Pela ordem, vereador Elecir Garcia Perpétuo. O valor da emenda é R$300 mil. É porque ela entendeu errado, porque... R$300 mil, vereador. Ah. Em discussão, emenda número 15/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar, permaneça como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária da mesa, vereadora Eliane Medeiros, que faça a leitura do projeto de lei, projeto legislativo número 12/2012. Primeira discussão. Projeto de decreto legislativo /2012. Aprecio o parecer prévio número 0149/2012 do Tribunal de Contas do município, que julgou o balanço geral do Executivo Financeiro de 2010 do município de Rio Verde, Goiás, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica convalidado o parecer prévio número 0149/2012 do Tribunal de Contas do município, que opina pela aprovação do balanço geral do exercício financeiro de 2010 para a Prefeitura Municipal de Rio Verde. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Revogada disposições em contrário, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 22 dias do mês de outubro de 2012. Assina Elias Rosa Cardoso. Em primeira discussão, projeto legislativo 12/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores que concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Está escrito em assuntos parlamentares o vereador José Henrique, do PMDB. Vossa Excelência tem 15 minutos, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Elecir Perpétuo Garcia, Casa Grande. Enquanto o nosso líder da oposição não chega à tribuna, Vossa Excelência constasse em ata com presença honrosa do vereador Oreste da Habitação, um dos vereadores mais votados do PMN, que nos honra com a presença essa noite. Peço à secretária para que faça a anotação. É um prazer ter o vereador eleito Oreste, que a partir de janeiro estará aqui conosco aqui, trabalhando em prol da comunidade de Rio Verde. E bem como também agradecer a presença de todos que aqui nos honram nesta noite de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa que nos prestigia.
Senhor presidente, voltar a essa tribuna, depois de alguns meses sem aqui estar, não que não houvesse motivo para que isso acontecesse, é para mim, sem dúvida, uma grande responsabilidade. Responsabilidade, senhor presidente, porque na medida em que eu for falando, os documentos a quem quer que deseje estão à disposição. Eu quero começar, senhor presidente, exatamente nós ouvimos agora há pouco a aprovação das contas de 2010. Mas eu quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que as contas de 2011, segundo o acórdão AC, número 114/20 de 2012, a sua recomendação pelo tribunal é ser julgadas irregulares, sobretudo pela gestão do Fundeb pelo Dr. Levi Rei de França. Vou passar algumas informações a Vossa Excelência, senhor presidente, aos pares da casa e a todos que nos prestigiam. Olha, senhor presidente, o Fundeb tem sido, sem dúvida, um grande questionamento na cidade. Tem sido, sem dúvida, senhor presidente, algo que realmente nos preocupe. Será que o rei é tão forte, maior do que as próprias leis? Ou será que é realmente descaso? A gente fica até preocupado, senhor presidente. O que é que está acontecendo? Porque até agora, senhor presidente, o Fundeb 2010, 2011, não conseguiu, eu digo as aplicações feitas pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, não conseguiu aplicar corretamente os recursos do Fundeb. Vou ler aqui alguns itens, porque não me é possível ler todo o relatório. No item 1.13, retifica a saída de numerários da conta realizável, na qual o total de R$ 26.098,70 sem comprovação de despesa. E é isso, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a coisa não para aí. Depois, no item 2.3, que dá o nome das irregularidades, diz o seguinte, que essa saída não foi em momento nenhum comprovada, os 26 mil. E daí a omissão dos autos de certidão emitida pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Parece até, senhor presidente, é apenas que o líder de bancada não está aqui, nem o vice-líder, mas está o procurador-geral dos líderes, o ex-líder Casagrande, que, por certo, vai dizer que esse relatório do TCM está equivocado, vai dizer que a devolução já foi feita, que o pagamento. Mas eu vou continuar. O Fundeb não emitiu a certidão da regularidade. A verba é federal, senhor presidente. Precisa ser emitido. E ainda mais, senhor presidente, no item 2.4 das multas, porque nós teremos um capítulo nas nossas palavras especificamente das multas, porque nós temos aqui hoje do tribunal todas as multas imputadas ao município de Rio Verde. Eu até vou colocar aqui um prêmio. Quem disser quantas multas foram imputadas ao município de Rio Verde e tiver mais próximo vai ganhar um prêmio. Tá? Porque aqui no relatório diz o seguinte, senhor presidente. Ao gestor, a aplicação da multa, sanção, no montante inicial de 3 mil, uma delas. Depois, no item 2, já diz o seguinte, mais R$1.000. E aí termina, senhor presidente, o relatório para dizer o seguinte no acordo. O Tribunal de Contas do Município do Estado, pelos seus membros, resolve julgar irregulares as contas da gestão do exercício 2011 do Dr. Levi Rei de França. Advertir que eventual recurso relativo a qualquer matéria tratada nos processos vinculados serão juntamente a essas coisas. Imputar multas, aí tem mais outras multas. Então, senhor presidente, eu quero dizer
ao senhor e aos senhores vereadores que a preocupação do doutor Juraci, porque na última reunião do Fundeb, os representantes do governo, porque todo o conselho é formado de pessoas da sociedade e de representantes do conselho, disseram, está gravado, se alguém quiser eu passo o pendrive para fazer a cópia, de que possivelmente o prefeito não sabe disso. Até quando o prefeito não vai saber que são verbas federais, e verbas federais não pode se brincar. Pode se brincar de mudar de 60 para 80, de 80 para 100, isso ainda é possível acontecer até no final do ano, o remanejamento das verbas. Mas a coisa não para por aí, senhor presidente. Nós temos, por exemplo, e está anexado aqui, um caso interessante. Olha, repito, se alguém quiser a cópia está aqui. É uma visita exatamente na Escola Municipal Antônio Gomes de Lima. Sabem por quê, senhor presidente? Porque o homem forte da Secretaria de Educação, o senhor José Maurício, está recebendo pela escola, mas não vai lá. Está aqui assinado pela diretora e pelas professoras, pelas coordenadoras, dizendo que ele não vai, mas que de repente o livro aparece assinado. Está aqui. Até onde nós vamos terminar esse mandato sem ver transparência real nesse governo? Até onde nós vamos chegar, senhor presidente, numa situação dessa? Porque todo mundo lembra que no ano passado nós tivemos um grande problema com a promoção sem apresentação do devido diploma. 2 anos, praticamente, o senhor Zé Maurício recebeu a promoção. Depois ele foi imputado uma multa, foi imputado algumas penalidades, nenhuma delas foi cobrada, isso pelo próprio Departamento de Ética da Secretaria, nenhuma delas. E hoje o Fundeb quer ver a devolução dos recursos, isso não tem acontecido, senhor presidente. O Fundeb está zelando, é do patrimônio do povo, é do patrimônio das crianças, é o patrimônio do futuro, porque investir na educação com eficiência é estar programando um futuro eficiente. Então, senhor presidente, senhores vereadores, bancada governista que sempre deu sustentação a esse governo e que foi de forma nunca vista na história, apoiada, valorizada nessas eleições. E está sendo valorizada e apoiada como nunca nesse final de ano. E podem ter certeza que os senhores que continuarão aqui serão, evidentemente, pessoas que estarão junto com o governo, defendendo o governo, falando para o governo os seus erros. Mas, por certo, eu não acredito se o governo vai ouvir os senhores e as senhoras, porque ele não conseguiu ouvir. E ele acha que o contraditório, quando se diz em conselho, quando se diz em sociedade, em transparência, parece que isso não é a vontade do prefeito. Então, senhor presidente, se alguém desejar, posso pedir para minha secretária para tirar cópia. Mas o mais preocupante, senhor presidente, é que o município que foi apresentado nas eleições pelo senhor prefeito não é o município da realidade. Estamos aqui com o jornal. Esse é um dos vários jornais que eu tenho no meu gabinete, tratando da matéria. Inclusive, também notícias impressas que foram publicadas no site da prefeitura sobre o assunto. Estamos falando na canalização do Córrego do Sapo. Estive lá ontem, fui a um velório, e pela 3ª ou 4ª vez conversei com a vizinhança e foram unânimes de dizer: as máquinas sumiram, as máquinas devem ter derretido no dia 8 ou no dia 8 de outubro, porque não voltaram aqui. Voltou apenas uma máquina quando aconteceu um problema ecológico lá, para poder tampar o sol com a peneira, com a morte de alguns animais ribeirinhos e até mesmo alguns peixes, que lutam para sobreviverem naquela situação inóspita. Mas aqui no jornal, senhor presidente, as obras estão paradas, mas aqui no jornal do dia 5 de maio, jornal Fatos, na página 5 diz o seguinte: canalização do Sapo será iniciada na próxima semana. E termina dizendo o seguinte: os recursos são do município e a previsão é de que ainda este ano a obra esteja concluída até a Avenida Presidente Vargas. 2011. Lá se foi o coitadinho do Papai Noel de 2011. Lá se vai o coitadinho do Papai Noel de 2012 e as obras estão paradas.
É isso que nós precisamos cobrar. É isso que os senhores que vão continuar nessa casa não podem abrir mão dessa representatividade do povo, dessa necessidade de cobrar do governo quando dizem, quando prometem. Olha, e aqui no dia 16 de maio, às 10h27, foi publicada no site da prefeitura que a banda, vocês senhores e as senhoras lembram, o povo deve lembrar, a banda custou 67.200 ao município, porque a obra era grandiosa. Uma obra grandiosa como aquela que seria concluída em 2011, não poderia ficar sem um show que foi contratado do senhor Stefano André de Souza Representações, por um valor de 67.200, com a banda Nashville. Então, eu quero dizer para os senhores, é preciso mudar o discurso. Antes de fazer a festa, é preciso fazer a obra. Antes de vender a cidade, é preciso construir a cidade. Mas, senhor presidente, nós precisamos falar ainda de alguns assuntos. Um outro assunto que a gente vai deixar para assuntos parlamentares, porque nós recebemos cópia da resposta do ex-secretário que encaminhou ao presidente desta casa, senhor Elias Rosa Cardoso, que foi o senhor Eduardo Pereira Ribeiro, ex-secretário da Saúde, quando ele informa o que foi dito pelo prefeito na emissora no dia 9, que a saúde falhou o município. Como eu recebi cópia, porque eu fui o autor do requerimento, convidando-o para que estivesse nessa casa, não vou me antever, porque ele pede, inclusive ao presidente, excelentíssimo vereador Elias, que deva ser lido em plenário. Então, vou aguardar o trâmite da casa para que a gente possa fazer os comentários dessa grande realidade. Porque o Conselho Municipal de Saúde também está preocupado. Está preocupado que já fez um ofício encaminhando, quem quiser cópia está aqui, encaminhando ao prefeito, solicitando as devidas informações. Mas agora, senhor presidente, antes de passarmos para o nosso assunto final, nós queremos apenas dizer que o prefeito de Rio Verde recebeu nessa gestão os valores, minha assessoria esqueceu de somar, 85 multas. Querem saber por quê? Intempestividade, valores errados, 85 multas já estão sendo imputadas, algumas pagas, outras defendidas, mas foram imputadas ao município, ao gestor, isso sem dizer a outras secretarias individuais, 85 multas. O valor, se desejarem, amanhã estarei representando. Mas eu quero terminar, senhor presidente, senhores vereadores, falando sobre a Saneago. Líderes de governo ad hoc, ou líder de governo com procuração, Eleci Perpétuo Garcia, diga ao prefeito que a questão da Saneago não é mais política. Não é porque foi uma bandeira levantada e provada e mostrada pelo concorrente, de qual tive a honra de participar da chapa adversária, que não perdemos a eleição. Ganhamos, e ganhamos muita. Hoje, dia 22, às 8 horas, está no site do Ministério Público. Ministério Público mobiliza-se contra a terceirização dos serviços da Saneago. Hoje, 22. Falei na segunda-feira com o doutor Pina. Ele disse, olha, Zé Henrique, é preciso que o governo tenha maturidade, tenha humildade, de saber que agora não é hora mais dele manter esse processo contra a cidade. É longo o relatório, mas alguns pontos eu preciso ressaltar. Doutor Pina disse que não encontrou em nenhum momento algo que justificasse, algo que valorizasse, algo que valesse a pena de dar pelo menos um voto. Ele me dissera pessoalmente, Henrique, tem dormido com isso, amanhecido com isso, almoçado com isso, porque essa preocupação em favor das cidades de Rio Verde, Jataí, Aparecida e Trindade é muito grande. Então, se os senhores desejarem, é só acessarem o www.mp.go.gov.br e entrar imprimir notícias que vocês terão notícias. Mas aqui ele faz algumas menções interessantes, senhores vereadores
senhoras vereadoras, povo que nos prestigia. Ele diz o seguinte, que não há no documento analisado por ele segurança de que as tarifas não vão aumentar. Não há no documento, por parte da outorgada, a responsabilidade de pagar multa se não cumprir. Só está tendo vantagem, senhores vereadores. É preciso que os senhores conversem com o prefeito. Porque aqui no Popular, no dia 11 de novembro, no giro, já está claro aqui dizendo que para Saneago, o que interessa é quem pagar mais de outorga. Quem paga mais pelo serviço prestado. Então significa que o consumidor, que é a cidade que se dane. Que os moradores dessas cidades que se resolvam. Porque para Saneago, para o governador da nobre colega Maria José, o grande PSDB, o grande Marconi, o que interessa para ele é dinheiro no caixa. É tanto que ele pegou 1,5 bilhão agora no BNDES para arrumar a estrada. Aí agora ele quer vender a parte das cidades que dão lucro para Saneago, está aqui no documento do doutor Pina. E então o que interessa é não o valor da qualidade do serviço, não o valor do investimento, mas quem vai pagar mais da outorga, quem vai subdelegar, receber a subdelegação, pagando mais. Então eu quero dizer para os senhores vereadores da bancada, ao nobre vereador Casa Grande, que conversa de pé de ouvido, está aberta as portas da prefeitura, que ele diga para o doutor Juraci, o momento é de reflexão, o momento é de responsabilidade em favor da cidade, em favor do povo. Vamos rever esse contrato, vamos alterar. Conclui, vereador. Estou concluindo, meu nobre presidente. Vamos rever, porque o povo não merece. Um prefeito que vendeu uma cidade, que teve aprovação de 75%, e agora trair esse povo, porque isso vai ficar na história, vai ficar na biografia dele mais tarde. É bom que ele saiba que hoje o pleito eleitoral já passou, que hoje não se disputa mais. Peço a Vossa Excelência, o tempo de Vossa Excelência está esgotado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Porque eu senti, eu disse para Vossa Excelência que estava terminando, e o corte do som ficou agressivo. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, nobre vereador Casagrande, senhores vereadores da bancada, que convença o prefeito que é hora de reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Está escrito em assuntos parlamentares, vereador Eleci Perpétuo Garcia, Casa Grande. Vossa Excelência tem 15 minutos, vereador. Senhor presidente, vereadores, público presente. Estamos chegando ao final do mandato do prefeito Juraci. Chegando ao final de um prefeito que foi candidato à reeleição. E teve mais de 75% de aprovação perante a população. E hoje, o pronunciamento do nobre colega professor José Henrique, um vereador que realmente trabalha por esse município, que se quisesse, teria cadeira cativa aqui nessa casa. E sabemos, com a sua futura pré-candidatura de deputado estadual, vai balançar Rio Verde, que é um nome respeitado aqui na cidade e dentro do próprio PMDB. Eu tenho certeza que não existe outro nome para ser candidato a deputado estadual pelo partido. Agora ele vem aqui fazer um pronunciamento sobre as contas do Dr. Juraci. As contas de 2009 foi denunciada
que estava irregular. Da mesma forma, as contas de 2010. E hoje acabamos de votar aqui a aprovação do tribunal, onde o tribunal manda que a Câmara de Rio Verde aprova as contas do Dr. Juracy de 2009, 2010, todas. A recomendação do balanço geral é pela aprovação. Todos nós sabemos que fechamos uma conta e várias diligências acontecem, tanto na conta da Câmara, quanto nas contas da Prefeitura, e essas diligências são corrigidas. São corrigidas, tanto que é que hoje veio aqui para nós votar o balanço geral pela aprovação. Educação de Rio Verde. Secretário Levi de Rei França, onde ele fala de 20 e poucos mil do Fundeb. Todos nós sabemos que foi, às vezes, dinheiro gastado com alguma coisa para o município. Alguma coisa que não poderia ser gasto com o dinheiro do Fundeb. Todos sabem. Ninguém aqui está aqui para falar que o Levi pegou dinheiro do Fundeb e gastou para ele. Eu tenho certeza que isso não aconteceu. O dinheiro foi gasto, às vezes, com a coisa que o Fundeb não autorizava a gastar. E várias coisas aconteceram dessa natureza na gestão do secretário Levi. Insanadas. Tanto é que votamos hoje a aprovação das contas de 2010. E futuramente, na próxima legislatura, estaremos aqui aprovando as contas de 2011, de 2012, porque todos sabem que diligência acontece e são sanadas. Porque, se não fosse, eu tinha certeza, se fosse alguma irregularidade, o secretário Levi Rei França não ia continuar na educação. Se vai continuar, porque é competente e é homem de confiança do prefeito. Porque se não fosse, claro que o prefeito ia trocar, como trocou na saúde, porque achava que não ia bem, que o secretário não estava conduzindo a saúde dos rumos certos. O prefeito teve a coragem de trocar o secretário, não dizendo que também estava fazendo qualquer coisa irregular na Secretaria de Saúde. Mas o prefeito entendeu que era hora de trocar porque não estava bem. E trocou. Da mesma forma, com certeza, ia fazer na educação, se o secretário Levi não estivesse correspondendo. Sabemos que o prefeito Juracy é o homem que quer o bem para a população de Rio Verde. E a população está entendendo isso, que deu uma vitória esmagadora ao prefeito Juracy. E pode ter certeza que todas essas picuinhas de Fundeb, de multas, todo mundo sabe. Qual prefeito no estado, no país, que às vezes por atraso em contas, por atraso de entregar documentos ao TSM, não é multado? Eu venho aqui falar, o prefeito recebeu 85 multas. Isso é normal. Em 4 anos de mandato, o que são 85 multinhas? Por causa de atraso, documentação, que às vezes os funcionários do prefeito não entregam os documentos na hora certa. Pode ter certeza, se o prefeito tivesse feito qualquer maracutaia, qualquer rolo dentro da prefeitura de Rio Verde, nem candidato à reeleição não era. Porque nós sabemos que existe aí um projeto claro de ficha limpa. Mas todas as contas do prefeito Juracy são aprovadas e recomendadas a essa casa pela aprovação. E pode ter certeza que todas as contas serão aprovadas, como foi 2009, 2010, 2011 e 2012 também vai chegar a essa casa recomendando pelo Tribunal de Contas para ser aprovado. Porque nós confiamos na honestidade do prefeito Juracy. E Vossa Excelência pode ter certeza, e tem certeza que Vossa Excelência também sabe, que o prefeito Juracy é um homem muito honesto. Um homem de coragem, fibra, e não tem nada que desabone tanto essa casa, tanto a população de Rio Verde, que deu uma vitória esmagadora. O nobre colega
vereador Zé Henrique, questionou sobre a obra do Córrego do Sapo. O prefeito Juraci, se está chovendo, a obra tem que parar, ele é culpado. A oposição acha que o prefeito é obrigado a trabalhar e executar a obra debaixo de chuva, se a obra não anda. Mas pode ter certeza de Vossa Excelência que a obra será concluída. Porque o dinheiro é uma verba federal, é uma verba do governo da Dilma, é uma verba que veio para fazer o Córrego do Sapo. E a obra vai sair. Pode, às vezes, muita gente torcendo contra, mas a obra do Córrego do Sapo será concluída. Tanto é que está andando. Às vezes, não a passo grande. A passo grande nem Vossa Excelência quer. Mas pode ter certeza que Vossa Excelência, na campanha aí de 2014, quando estiver subindo em palancas, aí, vai ver a obra do Córrego do Sapo caminhando aí e caminhando muito bem, mostrando o progresso, a visão de um prefeito, uma cidade como está crescendo o Rio Verde, não tinha como continuar como era o Córrego do Sapo. E tenho certeza, senhores vereadores, presidente, que será uma das avenidas mais bonitas do Sudoeste e do estado de Goiás, essa obra do Córrego do Sapo. Depois, falar porque contratou uma bandinha por R$62 mil para lançar uma obra. Quantos shows tiveram aí no governo passado, de Osório Santa Cruz, de Irô Nascimento, de Paulo Roberto Cunha. Se nós pegar e puxar os shows que tiveram em governos passados, o doutor Juraci fez muito pouco show para a população. E a população gosta. A população gosta de divertir. E uma banda, e hoje, se nós for contratar um show aí de Zezé de Camargo, desse povo que faz sucesso, é R$200 mil. O prefeito economizou e trouxe uma banda aí por R$62 mil. O vereador Zé Henrique está achando caro para lançar uma obra do tamanho que é a obra do Córrego do Sapo. Então eu deixo aqui que às vezes a oposição faz a parte certa, nós sabemos o trabalho que faz o vereador Zé Henrique, e às vezes vem com coisas pequenas, coisas poucas, mas é porque não tem motivo para bater num governo que a população julgou novamente. E julgou bem. Que mais de 75%, a vitória jamais vista em Rio Verde. Uma vitória esmagadora do prefeito Juraci. Saneago. Terceirização da Saneago. Isso é coisa do Estado, do senhor governador Marcondes Perillo. O prefeito não tem como interferir na atitude, se vai ser uma coisa boa para o município. O que ele tem é a garantia que não vai aumentar a tarifa, que não vai aumentar a água, tem a garantia do governador, que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que o prefeito pode fazer? O prefeito ainda não se candidatou a governador para tomar autonomia, e pode ter certeza que se tiver alguma coisa irregular, nós temos deputado Carlos Cabral, do PT, temos outros deputados que podem ter interesse e discutir a terceirização da Saneago no Estado, na Assembleia Legislativa, que não é competência nossa aqui. Essa não é competência nós vereadores, porque a Saneago não é municipal, a Saneago é estadual. Na hora, pois não. Pode usar a parte. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência tem conhecimento do contrato assinado pelo Dr. Juraci, porque a outorga do município foi concedida para a Saneago. Para que a Saneago possa conceder para outra pessoa, é preciso que o prefeito autorize. E já existe um contrato autorizando a Saneago. Então, a gestão real de todo o município é do prefeito. Existem as concessionárias, que é a Casa Celg, Saneago, transporte coletivo, é tudo concessão, mas a responsabilidade é do governo. Então existe um contrato que o doutor Juraci assinou, autorizando a subdelegação para Saneago. Não sei se Vossa Excelência tem cópia, se não tiver, eu gostaria até de passar as mãos de Vossa Senhoria. Cumprimentar agradecer a Vossa Excelência. Eu sei que precisa de autorização do prefeito, mas Vossa Excelência
muitas vezes usou a tribuna dessa casa, os meios de rádio, para criticar e bater muitas vezes na Saniago. Como que o senhor pode prever que não vai ser uma coisa melhor para a população? Nós não temos bola de cristal. Então, o senhor não pode falar que essa terceirização da Saniago vai ser pior do que está. Eu tenho certeza que pior do que está não vai ficar. Não tem como ficar pior do que está a Saniago em Rio Verde. Vossa Excelência, o vereador Luiz César que mais brigou, fez passeata, caminhada, e toda a vida defendeu que a prefeitura municipal a Saniago e assumisse a Saniago em Rio Verde. Foi um vereador que batalhou para que isso acontecesse. E hoje, Vossa Excelência não pode achar que vai piorar as coisas. Nós temos que torcer para dar certo. Vossa Excelência tem que pensar que é uma coisa que vai vir para melhorar o município, não para piorar. E pode ter certeza, pela visão que o governador do PSDB da Maria José tem, o governador Marconi, pelo homem empreendedor que é, eu tenho certeza que não vai trazer uma coisa ruim para Rio Verde. Já que é candidato à reeleição, ele não vai trazer aqui uma coisa que vai piorar, pior do que está a Saniago de Rio Verde. Aumentar a tarifa, cobrar mais impostos, cobrar mais rede de esgoto, aumentar o preço da água. Eu tenho certeza. E o compromisso que o prefeito Juraci assinou foi esse, que não vai mais aumentar a tarifa. Então o prefeito confiou no governador e nós temos a certeza que deve ter alguma cláusula nesse contrato que fale que se aumentar, se furar o contrato, não obedecer o que está dentro do contrato, com certeza esse contrato será quebrado. Não existe como um prefeito, um governador, assinar e terceirizar uma empresa como a Saniago e não ter garantia nenhuma. E pode ter certeza que todas as contas desse governo serão aprovadas. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Tanto é que teve muito bafafá nas contas de 2009, de 2010, e foram todos sanados os problemas, todos provados. Eu falava, a dirigência, a coisa já foi corrigida, já foi selecionada. Não vai ser nem candidato, vai ser cassado o prefeito, vai ser afastado. Está aí, tudo tranquilo. Candidato à reeleição, ganhou a reeleição. Tribunal de Contas aprovou as contas, vai aprovar 2011, vai aprovar 2012, porque sabemos que Rio Verde está no caminho certo. E pode ter certeza, vereador Henrique. E Vossa Excelência vai fazer muita falta essa Casa de Lei, porque nós sabemos, apesar que outros vereadores da oposição vêm, mas Vossa Excelência, o vereador Luiz César, vai fazer muita falta essa Casa de Lei, porque é uma pessoa competente, uma pessoa estudiosa e que aprendi muito com Vossa Excelência. E pode ter certeza que vai fazer muito por Goiás quando tiver eleito a deputado estadual. Aí Vossa Excelência pode estudar melhor esses contratos de Saniago, esses contratos do governo aí. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, se o governador for o Marconi de novo, vai dar muito trabalho para ele se Vossa Excelência for deputado do PMDB. E só isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos. Pela ordem. Pela ordem do vereador Luiz César. Senhor presidente, só dizer ao vereador Casagrande que eu já iniciei, eu estou escrevendo um livro que se chamará Nas Entranhas do Legislativo. E esse livro, daqui a alguns anos eu estarei publicando ele. E Vossa Excelência tem a certeza, que será um dos nomes mais comentados nesses 12 anos que eu passei nessa Casa de Leis, durante o discorrer desse livro, qual eu quero publicar daqui a muitos anos. E Vossa Excelência é um artista. Não. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Senhor presidente, eu só gostaria de pedir cópia dessa fita de hoje, porque quando a gente faz a cópia pelos equipamentos nossos, pela internet, e aqui é possível fazer uma cópia melhor, mais eficiente. Eu só pediria a cópia da sessão de hoje. Eu preciso guardar essa relíquia. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa pública em geral. Eu convoco para a próxima sessão, dia 23 do mês de novembro do ano de 2012, às 9 horas, e declaro encerrada a sessão.